Meu nome é Mônica, tenho 33 anos. Tô no namoro já tem uns 2 anos e alguns meses com um rapaz que fez 30 anos esse mês. E, tipo assim, eu venho percebendo assim que ele não se esforçava muito pelo relacionamento. Vim percebendo isso já há um tempo já. Daí então, num desentendimento que a gente teve na semana passada, a gente estava falando sobre casamento, sobre usar aliança no casamento. Ele disse que usar aliança no casamento ele só usaria porque ele é obrigado a usar, que por ele não usaria. Aliança de compromisso também é uma coisa que ele não gosta. E isso é uma coisa que eu discordo, né? Ele é uma pessoa muito assim de defender as opiniões dele, por mais que ele esteja errado. Defende as opiniões dele estando errado. E essa questão de aliança eu também acho meio errado, porque se você está num casamento, você tem que estar usando aliança e você não tem que se sentir obrigada a usar, né? Você usa aliança porque é uma forma simbólica, é algo que representa a união dos dois. E ele disse isso, eu fiquei meio chocada com o que ele falou. Daí então eu fui conversar com ele, que eu discordava, ele perdeu a paciência, porque quando discorda de uma opinião dele, ele perde a paciência, se irrita. E ele falou pra mim que se um dia ele casasse, essa pessoa não seria eu. Que se eu quisesse uma aliança, que eu fosse procurar outro que desse. Isso, depois disso que ele me falou, eu perdi totalmente o interesse nele. Não tenho mais interesse em fazer mais nada por ele. E ele tá na lei do silêncio, né? Não entrou mais em contato comigo. E eu também não fui atrás dele, e nem pretendo ir, né? Porque isso me deixou muito chateada. E agora eu percebi que ele é uma pessoa que eu não quero mais estar. Quero dizer que foi difícil, foi um choque, né? Ter que ouvir isso da boca dele, porque eu fiquei muito decepcionada. Pois agora no momento queria saber, né, o que vocês têm a dizer para mim. Bom, primeiro eu tenho a dizer a você, Mônica, que alívio que isso aconteceu com você antes de se casar com ele. É isso que eu tenho a dizer a você. Que alívio. Isso é o famoso livramento, não é? Aliás, eu acho que a única lamentação que eu tenho a respeito da sua história é que isso demorou 2 anos e alguns meses para você descobrir, né? Eu acho que essa conversa já deveria ter acontecido entre vocês aí, no mínimo, nos primeiros 6 meses de relacionamento. E, infelizmente, você perdeu aí esse tempo da sua vida. Mas você está absolutamente correta. Eu não sei por que ele fez tanto caso da aliança. Eu acho que a questão da aliança, né, de não usar aliança nesse caso, é um sintoma de algo mais profundo. Normalmente as pessoas traumatizadas com respeito a casamento, ou pessoas que têm opiniões que divergem muito do que um casamento realmente significa. Por exemplo, a pessoa que tem a opinião de que ela tem que ter a privacidade dela, né? Mesmo casada, ela acha que o cônjuge não precisa saber de tudo da vida dela, ela não precisa compartilhar senha, ela não precisa falar de tudo da vida dela para o cônjuge, ela não precisa compartilhar as contas com o cônjuge. Normalmente, quando a pessoa tem uma opinião ou opiniões que conflitam com a ideia correta, eu não vou nem dizer a ideia tradicional, mas a ideia correta de casamento, ela tem esses tipos de chiliques, digamos assim, quando o assunto é casamento. Então, esse chilique que ele deu com respeito a usar aliança, eu posso até casar, mas não vou usar aliança, não vejo por que usar aliança, etc. Esse chilique aí é um sintoma de algo mais profundo. Eu não sei se você sabe, você tem ideia do porquê ele tem esse posicionamento, e se você não sabe, tampouco interessa agora. Então você está absolutamente correta, é assustador a atitude dele, no mínimo, na melhor das hipóteses, infantil, e na pior das hipóteses, um posicionamento de alguém que não combina
com a instituição casamento. Logo, não é material para casar. Então, realmente decepcionante, triste, sinto muito por você, mas você está absolutamente correta, não corra atrás. E se ele voltar atrás, se ele voltar para você querendo, sabe, depois que ele se der conta que perdeu uma pessoa muito boa e agora ainda quer reatar com você, mas não mudar essa posição dele, eu aconselho você a não ceder ao seu coração, aos sentimentos e achar que isso aí é um pequeno problema, um pequeno detalhe que você pode contornar lá na frente depois de casar. Não se engane, isso aí é um sintoma de algo gravíssimo que está dentro dele. Agora, se eu dirigir a palavra a pessoas como o ex da Mônica, se eu dirigir a minha palavra a você que tem esse tipo de trauma de casamento, então eu digo a você o seguinte: se você tem trauma de casamento, o trauma tem uma razão. Pode ser o que você viu no casamento dos seus pais, o sofrimento que você testemunhou, participou, assistiu desde criança no casamento dos seus pais. Pode ser uma influência de ideologias que foram plantadas na sua cabeça. Ideologias anti-casamento, que são muitas hoje em dia. Muitas ideologias anti-casamento são plantadas, especialmente na cabeça dos mais jovens, nas faculdades, nos círculos de amizade, onde normalmente os autores dessas ideologias são pessoas que nunca foram casadas, nunca tiveram um casamento feliz, não sabem o que é um casamento feliz e, portanto, não têm autoridade alguma para falar que casamento não é uma coisa positiva, boa para a vida das pessoas. Se elas nunca tiveram, então quem são elas para falar sobre isso? Então, se você adquiriu uma ideologia, uma opinião sobre casamento por causa da influência dessas pessoas, use a sua inteligência. Primeiro, questione por que você é tão contra casamento assim. Eu me lembro que um dia eu estava no shopping com a Cristiane, nós entramos no elevador e duas jovens entraram conversando, elas já estavam conversando antes de entrar no casamento, então nós pegamos a conversa assim no meio do caminho, mas uma delas falou assim: eu casar nunca. 15 anos ela disse que tinha e disse que nunca iria casar. Obviamente estávamos no elevador, não acompanhamos a profundidade da conversa, mas com certeza esta jovem teve a sua ideia plantada por alguém, por alguma razão. Então a pergunta que você tem que se fazer, se você é anti-casamento, é: por que eu sou anti-casamento? Por que eu sou anti-casamento? E seja qual for a razão por que você se tornou anti-casamento, eu tenho certeza que esta razão é porque ou você teve uma má experiência, foi casado e teve má experiência, ou viu alguém próximo ter uma má experiência no casamento, pai, mãe, irmão, avó, seja quem for, ou você foi influenciado por uma ideologia anti-casamento, que veio de alguém que nunca conheceu o que é um bom casamento. Logo, não tem autoridade alguma para falar sobre isso. Então, note que as pessoas que combatem o casamento não são casadas. Nunca foram felizes em casamento. Então, ora, como é que elas têm autoridade para falar sobre isso? Eu posso falar de casamento para você porque eu sou casado há 30 anos, tive um mau casamento os primeiros 12 anos, eu não posso dizer um péssimo, mas um casamento de altos e baixos por 12 anos, porque nós não sabíamos, não é, como conduzir um casamento. Cristiane e eu não sabíamos ser marido e mulher. E passamos 12 anos em vão tentando mudar um ao outro. Então, nós podemos falar sobre casamento porque nós sabemos como é um casamento que não funciona, um casamento ruim, um casamento de fazer a Cristiane chegar ao ponto de pedir a separação. Nós sabemos o que é um casamento ruim, mas sabemos também o que é um casamento muito bom. Como se conduz o casamento de forma que é muito melhor do que ser solteiro. Então nós podemos falar sobre casamento com propriedade para você. Então eu queria colocar isso
para você aí que tem um pensamento anti-casamento, que você questione, use a sua inteligência, procure se informar e, como tudo na vida, se você quer saber como fazer aquilo bem, prepare-se. Se você quer aprender a dirigir, você vai buscar uma autoescola. Se você quer aprender um idioma, você também vai estudar aquele idioma e assim por diante, uma profissão. Você foi à faculdade para aprender uma profissão. Tudo que você quer fazer bem, você pode aprender, você pode estudar, você pode mergulhar. Por isso, a escola do amor. Eu diria que as cartilhas que você pode ler e vão te ajudar muito neste assunto. Se você namora, leia o livro Namoro Blindado. Se você vai se casar em breve ou já é casado, não importa quanto tempo, leia o livro Casamento Blindado 2.0. Ali vai te dar uma base legal para você entender como que a coisa funciona na realidade. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até a próxima. Tchau, tchau.